Quero que por um instante, vocês se conectem com uma sensação que talvez conheçam bem demais. A sensação de acordar no meio da noite, não por causa de um barulho, mas por um silêncio ensurdecedor que vem de dentro. É a impressão sutil, mas persistente, de que estamos vivendo a vida de outra pessoa. De que somos um inquilino desconhecido no nosso próprio corpo, seguindo um roteiro que nunca escrevemos. Aplaudindo em momentos que não nos emocionam e trabalhando por objetivos que não incendeiam nossa alma. Essa alienação moderna nos assombra de duas formas extremas e igualmente perigosas. De um lado existe o perigo da anulação total. A história de um homem que se esforçou tanto para ser o provedor perfeito, o filho ideal, que um dia acordou transformado em uma criatura monstruosa, um inseto irreconhecível, cuja única identidade era servir aos outros. Do outro lado, existe o perigo da rebelião cega. A história de um profissional sufocado por uma vida vazia, consumido pela insônia e pelo materialismo, que para escapar fragmentou sua própria mente, dando vida a uma versão sombria e anárquica de si mesmo. Um fantasma carismático que prometia liberdade através da destruição total. Não irei trazer uma edição cheia de efeitos, nem diversos elementos visuais para prender sua visão a uma tela, fritando seus olhos enquanto busca por dopamina barata. Minha ideia é trazer um conteúdo relevante que possa agregar algo para a sua vida. Para isso, pode ser necessário desassociar o que você vê daquilo que escuta, de modo que cada vez mais você consiga treinar seu cérebro para ser mais eficiente em absorver a mensagem central do vídeo com o mínimo de uso de seus sentidos. E aqui a gente treina a audição mais do que a visão. Desde já peço que se inscreva no canal, comente sugestões para os próximos vídeos e curta, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Não estamos aqui para julgar esses caminhos, mas para entendê-los. Vamos explorar esses dois caminhos. O da conformidade que nos desumaniza e o da anarquia que nos consome. Para, quem sabe, encontrar um terceiro caminho. Um caminho autêntico, consciente e corajoso de volta a nós mesmos. A vida moderna nos oferece uma espécie de gaiola dourada. Ela é construída com o conforto material, a estabilidade profissional e a promessa de segurança. Suas barras são invisíveis, mas incrivelmente fortes. E dentro dela, corremos o risco de nos esquecermos de que fomos feitos para voar. Para entender essa armadilha, basta olharmos para os nossos dois protagonistas. O primeiro é um homem sem nome, imerso em uma cultura que o ensinou a se definir pelo que possui. Ele sofre de insônia, um sintoma claro do seu desconforto com a vida materialista e vazia. Ele preenche seu apartamento com móveis de catálogo, mas sua alma continua deserta. Ele compra coisas que não precisa com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não gosta. Ele é prisioneiro de um sistema que o resume como parte de uma geração. Criada por pílulas milagrosas, comidas rápidas, trabalhos ocos, casamentos de merda, famílias em pedaços e reuniões vazias. O segundo, Gregor Sam, vive uma prisão diferente, mas igualmente sufocante. Ele é o trabalhador exaurido, cuja existência foi reduzida a um único propósito: ser o provedor de uma família que o consumia lentamente. Ele se anulou, sacrificando seus próprios desejos e sonhos, vivendo em função das expectativas alheias até que sua identidade fosse completamente corroída. Apesar de suas diferenças, ambas as situações representam uma profunda perda de identidade. Uma identidade que foi trocada por aceitação social no primeiro caso e por segurança familiar no segundo. Em ambos os cenários, o eu deixa de ser uma expressão autêntica e se torna um mero reflexo do que os outros esperam. Eles se tornaram aquilo que o mundo exigia, esquecendo-se de quem realmente eram. E essa anulação completa tem uma consequência inevitável e sombria: a metamorfose. A transformação de um homem em um inseto monstruoso pode parecer um delírio, mas é, na verdade, a revelação brutal de uma identidade há muito aniquilada. A metamorfose de Gregor Sam não o desumaniza. Ela revela finalmente o ser alienado que já habitava sua essência.
É a manifestação física de uma alma que se encolheu tanto para caber nas expectativas dos outros, que acabou se tornando irreconhecível. O arquétipo da pessoa que agrada, o agradador, é a chave para entender essa tragédia. Por trás da fachada de generosidade, muitas vezes encontramos um núcleo de egoísmo inconsciente. Um desejo profundo de aceitação. A bondade do agradador não é puramente altruísta, mas uma troca silenciosa. Uma transação emocional motivada pelo medo do abandono. Ele se molda ao desejo alheio, esperando receber aprovação em troca. A dinâmica com a família de Gregor revela a natureza dessa transação. O afeto que ele recebia era condicional à sua utilidade. No momento em que deixou de ser o provedor, a dedicação de anos foi descartada sem cerimônia. O desprezo com que foi tratado expõe uma verdade cruel. O esforço do agradador rende apenas uma sombra do amor, um reflexo condicional. Frágil e sempre à beira de desaparecer. O agradador é alguém que deseja constantemente a aprovação alheia. Sacrifica as próprias necessidades. Tem enorme dificuldade em dizer não. E permite que outros ditem o ritmo e a direção de sua vida. É crucial diferenciar a gentileza genuína do ato compulsivo de agradar. A gentileza nasce de um desejo sincero de contribuir. Ela é uma escolha livre, feita a partir de um lugar de plenitude. Agradar, por outro lado, é uma performance motivada pela necessidade, onde o custo é, invariavelmente, a nossa própria liberdade. Mas o que acontece quando uma parte de nós se recusa a ser um inseto? O que acontece quando a alma, sufocada por tanto tempo, finalmente grita e se rebela? A narrativa de Clube da Luta pode ser vista como a reação violenta e caótica à repressão. Quando o eu autêntico é sufocado por tempo demais, ele não emerge com gentileza. Ele explode. A criação de Tyler Durden, um alter ego anárquico e carismático, é o sintoma febril de uma alma que clama por liberdade. Tyler não é um vilão no sentido clássico. Ele é a personificação de tudo o que o protagonista reprimiu. Ele é a sombra que guarda o desejo de autoafirmação. A rebeldia contra um sistema vazio e, acima de tudo, o anseio desesperado por sentir algo, qualquer coisa real. Enquanto o narrador está paralisado pela conformidade, Tyler age. Sua filosofia é um ataque direto à cultura de autoajuda superficial, dizendo que autoaperfeiçoamento é masturbação, mas a autodestruição é outra coisa. O Clube da Luta e, posteriormente, o Projeto Mayhem funcionam como espaços de catarse e autodescoberta. A violência ali não é apenas brutalidade, mas um ritual extremo, para libertar aqueles homens das amarras sociais e do consumismo que os definia. A filosofia de Tyler é radical, mas aponta para uma verdade profunda. É apenas quando perdemos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. É um chamado para nos desapegarmos das identidades falsas. O cargo, o carro, o apartamento. Embora a destruição literal proposta por Tyler seja uma fantasia perigosa, a metáfora nos ensina sobre a necessidade de uma autodestruição simbólica. Precisamos demolir as fachadas, as máscaras e as identidades frágeis que construímos para agradar a um mundo que, no fundo, não se importa conosco. A verdadeira libertação, portanto, não está em se tornar um inseto passivo, anulado pelos outros, nem em se transformar em um anarquista destrutivo, consumido pela própria raiva. Ela reside em um caminho mais difícil, o da confrontação consciente. Este é o ponto de virada. É o momento em que a consciência emerge para superar tanto a passividade quanto o caos. A jornada, a partir de agora, é sobre reconstruir uma identidade autêntica. A partir dos escombros das expectativas alheias e das nossas rebeliões internas. É um caminho prático, de escolhas diárias, para retomar o controle do nosso próprio ser. O caminho para a autodeterminação começa com o confronto interno. O momento mais crucial em Clube da Luta é quando o narrador percebe que ele e Tyler são a mesma pessoa. Em vez de ceder ao caos, ele toma uma atitude drástica. Ele atira em si mesmo, destruindo simbolicamente seu alter ego,
e assumindo a responsabilidade por tudo. Este é o primeiro passo: reconhecer nossa própria sombra, nossas frustrações e desejos reprimidos. Não para sermos dominados por eles, mas para integrá-los de forma consciente. Em seguida, precisamos nos fazer a pergunta fundamental. Muitos de nós, por vezes influenciados por figuras dominantes como pais ou chefes, perdemos a conexão com nossos próprios desejos. Chegamos a um ponto em que a pergunta mais aterrorizante e libertadora que podemos nos fazer é: e eu? O que você quer? Não o que esperam de você, mas o que você quer. Reconectar-se com seus próprios desejos, valores e propósito é o alicerce de qualquer reconstrução autêntica. A incapacidade de dizer não é a porta de entrada para que os outros tomem as rédeas da nossa vida. Aprender a estabelecer limites claros não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação. É a forma como protegemos nosso tempo, nossa energia e nossa sanidade, garantindo que nossas escolhas sejam, de fato, nossas. Finalmente, precisamos escolher a autenticidade. Nossa necessidade de validação não é um defeito, é uma herança. Em tempos ancestrais, a exclusão do grupo significava morte. Agradar a tribo era uma questão de sobrevivência. Mas esses tempos se foram. Hoje, a maior conquista moderna é a relativa independência da aprovação alheia. Aquele imperativo que um dia foi vital tornou-se, muitas vezes, um fardo desnecessário. Embora a conexão humana seja essencial, ela se torna uma algema quando exige o sacrifício de quem somos. Essa reconstrução não é um evento único, mas um processo contínuo de escolhas conscientes. Um compromisso diário com a nossa própria verdade. Ao final, fica claro que nossa identidade não é encontrada na anulação silenciosa de Gregor Sam, nem no caos destrutivo de Tyler Durden. Esses são apenas os sintomas de uma vida desconectada de sua essência. Nós não somos o que o mundo nos diz que somos. Como o narrador de Clube da Luta finalmente percebe. Não somos o nosso emprego. Não somos o dinheiro que temos no banco. Não somos o carro que dirigimos. Não somos o conteúdo do nosso zíper. A liberdade autêntica reside na coragem de nos olharmos no espelho e perguntarmos quem realmente somos, para além de todas as máscaras. Reside na força de defender essa verdade, mesmo que isso signifique desagradar alguns. E, finalmente, reside na disciplina de construir, dia após dia, uma vida que ressoe com o nosso propósito mais íntimo.